Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez juntos com a Bíblia na mão. 30 dias ao longo desse mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. O católico, cristão, ele vai aprendendo aos poucos manusear a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós hoje nos encontramos diante dos profetas. Vale entender e compreender que o Senhor nos quer todos profetas. Quando nós somos batizados, nós somos ungidos para, primeiramente, sermos profetas, anunciadores da palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, aqueles que denunciam as injustiças. Anúncio e denúncia. Depois somos ungidos também para sermos reis, governar bem a nossa vida, a nossa família, governar a nossa comunidade. E se de repente você for eleito para um cargo, qualquer que seja, numa empresa ou na comunidade, ou até mesmo na sociedade, é necessário governar bem, com justiça. Eis a questão primária, justiça. E ainda sacerdotes. E todo profeta, ele deve ser um bom sacerdote. Muitos sacerdotes foram profetas. Então todo sacerdote deve assumir também esta dimensão profética. E os profetas, eles já existiam na antiguidade bíblica. Ou seja, antes da palavra ser escrita, já existiam os profetas. E em outras comunidades também. Se nós olharmos para as religiões da antiguidade, tivemos várias pessoas inspiradas que falavam em nome de Deus, aqui Deus com letra minúscula. E obviamente que os profetas das Sagradas Escrituras falam em nome de Deus, letra maiúscula. Então, a própria Bíblia já nos dá elementos para a compreensão dos profetas, tanto dentro da religião que é a religião monoteísta, do Deus único, revelado a Abraão, a Moisés, o Deus de Israel. E bem como nas religiões politeístas, os profetas já existiam. Lembra dos profetas de Baal, com quem Elias vai degladiar 40 profetas de Baal? Então é interessante compreender esta realidade dos profetas presentes não somente na religião javista de Javé, o Deus único com o qual se é feito um pacto de aliança, né? Esse Deus que traz os israelitas de escravos, porque foi feita uma promessa com Abraão, pelo nosso estudo bíblico, não é? Vão eles escravos para o Egito e voltam para tomar posse da terra prometida. Então nós estamos nesse caminho. E o profeta, o que é? Mensageiro e intérprete da palavra de Deus. Primeiramente mensageiro, porque o profeta é enviado por Deus para cumprir uma importante missão, falar em nome de Deus. O profeta é aquele que fala em nome do Senhor, o nosso Deus. E ele traz a mensagem de Deus para o povo, a fim de que o povo se converta, mude de vida, que haja transformação. Lembremos-nos que Moisés é o profeta que fala diretamente com Deus e traz a mensagem de Deus para o povo. Ele é o primeiro dos profetas. Depois de Moisés, nós vamos encontrar Elias, e digo sempre que é o profeta que suscita a esperança no povo que já está sem esperança. É belíssima a realidade profética presente nas Sagradas Escrituras. E caminhando, nós vamos encontrar alguns profetas. E a palavra nos coloca profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque eles estão ligados a uma tradição e, de uma certa forma, estão muito presentes naquele tempo antes do exílio e pós-exílio.
e vamos, por assim dizer, cinco profetas maiores, porque falam diretamente em nome de Deus ao povo, não que os demais outros também não o façam. Isaías, Jeremias, fazemos um parênteses com um dos livros de Lamentações, que são lamentações dos profetas. E é interessante entender e compreender, depois olhando para cada livro na sua particularidade. Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel e Daniel. 5 profetas maiores. E depois os profetas menores. Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, Abdias, Joel e Jonas. Nós vamos ver todos esses profetas em um conjunto só. Hoje olharemos para Isaías, 66 capítulos. E por que olharemos num conjunto? Porque estes profetas, esses 3 primeiros que nós iremos olhar com propriedade, estão dentro de um círculo de reis, aqueles reis que antes do exílio e depois do exílio, logo depois do exílio, nós já vimos essas questões, não é? Do exílio assírio e do exílio na Babilônia. Então o profeta Isaías, 66 capítulos, nasce por volta de 765 a.C. e 740 na morte do rei Osias. E ele é profeta no templo de Jerusalém. A sua vocação profética nasce dentro do templo de Jerusalém. E qual é a missão de Isaías? De anunciar a ruína de Israel e de Judá como castigo das infidelidades do povo. Interessante, não é? O profeta é chamado por Deus para anunciar que por teres errado, por teres transgredido a lei ou desobedecido a uma lei, o julgamento. Deus, não que seja o Deus Goel, mas nós olhamos assim no Antigo Testamento, porque erraste, castigado será. Obviamente que a misericórdia ela também é professada, não é proclamada, porque o povo deve arrepender-se para fazer acontecer esse projeto de resgate novamente. Então, Isaías, durante 40 anos, ele vai anunciar e denunciar os erros do povo e, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus para com este povo. O conteúdo da pregação, sempre aquele: cometestes a injustiça e, ao mesmo tempo, pecastes. O rei comete uma injustiça, o povo peca. E, ao mesmo tempo, por transgredir a lei, recebe a punição. É terrível. E, às vezes, o profeta sofre por falar a verdade diante do povo. Muitas vezes o povo não quer, assumir esse compromisso com a verdade e nem com a sua própria libertação. Como nós dizemos no ditado, vamos empurrando com a barriga para a gente ver até onde a gente vai. E é interessante. E o profeta é aquele também que chora a cegueira do povo. Nossa, mas eu estou anunciando e vocês não estão enxergando, vocês não estão ouvindo. Parece que o povo se cerra os ouvidos à voz de Deus. Então o profeta chora. Por esta razão, o livro das Lamentações. Então vamos fazer essa ponte, não é? O profeta chora e ao mesmo tempo lamenta. A dor do profeta é a dor do próprio Deus. Eu me lamento porque você cerraste os ouvidos e não quisestes ouvir a voz do Deus de Israel. E por esta razão, a consequência no desterro, na dor e no sofrimento. Então, meu querido, minha querida, ler o livro do profeta Isaías nesse contexto é interessantíssimo. E aí ele faz algumas pontes também com o Novo Testamento. Porque o profeta, ele também anuncia uma realidade nova. Tanto que lá no capítulo 7 do livro de Isaías, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar aquela profecia de que
a virgem dará à luz a um filho, e esse será o libertador. Ou seja, na verdade, ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que faz história conosco ao longo da nossa trajetória. Leia com carinho no capítulo 7 do livro de Isaías: uma virgem dará à luz a um filho. Então a profecia, ela não é somente para aquele tempo, é para também os tempos vindouros. Então esta é a finalidade do livro, ou seja, do profeta. E todos eles vão seguir na mesma linha. Jeremias, por exemplo, 52 capítulos, pouco mais de um século após Isaías, surge Jeremias, 650 anos antes de Cristo, e ele nasce numa família sacerdotal, já instalada nas vizinhanças de Jerusalém. E é interessante que a profecia de Jeremias se dará em uma época conturbada e trágica para os judeus. Um tempo de importantes mudanças também na esfera internacional. Como já disse anteriormente, voltando do exílio, é preciso reestruturar toda a cidade de Jerusalém. E aí começam os conchavos, não é? Políticos, econômicos, as ideologias de fora, a miscigenação de culturas. E o profeta Jeremias, nos seus 52 capítulos, vai, de uma certa forma, trazer estas complicações, vai viver em meio a essas complicações todas. E qual é a mensagem do profeta Jeremias? Uma mensagem de esperança, de amor e renovação da aliança. É preciso que nós renovemos a aliança com o Senhor. E aí a dificuldade, porque vem essas forças externas atrapalhar toda esta renovação da aliança. Como ser fiel a Deus em meio a tantas transformações? E a beleza é preciso, não é? Cada profeta, ele vai ter também esse chamado bonito, e o profeta Jeremias, ele vai se sentir chamado por Deus dentro do ventre materno. Antes de te formares no ventre materno, eu te escolhi, eu te consagrei para ir e falar em meu nome. Então a vocação do profeta é chamado do próprio Deus. Eu não posso furtar-me do chamado de Deus. Se Ele chama, eu tenho que cumprir o chamado do Senhor meu Deus. Mesmo que eu não saiba falar. E o profeta vai dizer que ele não sabe falar. Mas Deus é aquele que falará através da boca do profeta. É interessante que no livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar alguns sinais interessantíssimos, e seria interessante, não é, tomá-lo a partir desta verdade. Então eu gostaria que você pudesse tomar na sua Bíblia o capítulo 7 de Ezequiel. Interessantíssimo. Se pudéssemos fazer uma leitura de todo o livro, não é? Mas ele vai dizer assim, no capítulo 7, olha, se vocês não se converterem, para vocês a ruína chegou. E de fato, é de lamentação. Por quê? Porque é preciso que todos nós tomemos como lição o princípio da conversão. Ele nos faz refletir sobre a nossa conduta. Emendai vossa conduta e vossas ações, e habitarei convosco neste lugar. Roubais, matais, cometeis adultério, explorai os pobres, jurais falso, queimais incenso, mas não mudais a vossa conduta. Não rezes a mim, pois não vos escutarei. Então é preciso entender e compreender que a voz do profeta, ela bate de cheio no meu, no seu, no nosso coração. E muitas vezes nós nos encontramos no templo, nós nos encontramos na igreja,
Mas aí a gente volta para casa e a gente esquece do juramento feito. Então a voz do profeta é ainda para o hoje da minha existência. E eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que me autotransformar. Porque se eu não me transformar, não é Deus que virá me castigar. Não, é eu mesmo, pela minha conduta. Então, meu querido, minha querida, é preciso compreender que todos nós somos chamados à mudança e à transformação através da profecia. E o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Depois, ainda chama atenção para o capítulo 23 do livro de Jeremias. Faz-se importante entender e compreender que ele fala, 23, capítulo 1, versículo 5. Ai dos pastores que dispersam e extraviam, conduzir sempre semelhante ao rei que vem. Nós somos convidados e convidadas a conduzir aqueles e aquelas que conosco convivem. E aí eu olho para a dimensão familiar. O pai é chamado a conduzir o filho, a mãe é chamada a conduzir o filho. Para quê? Para as vertentes de águas puras. Na comunidade, ou seja, lá na sua empresa, o patrão e você também, que tem um encargo dentro da sua empresa, é convidado a conduzir aqueles e aquelas que estão subordinados a você para a verdade, para fazer o bem. E dentro da comunidade também. Então, que todos nós possamos exercer, segundo o profeta Isaías e segundo o profeta Jeremias, esta dimensão do pastoreio. Anunciar a voz do Senhor nosso Deus, ou do Senhor o meu Deus, e ouvir ao mesmo tempo o ensinamento desse Deus e fazer a mudança e a transformação da própria existência. Que o profetismo, ele continue ainda sendo exercido no hoje da nossa existência e que a mudança, ela possa acontecer, porque é a vontade do Deus da vida em nossa vida. Que a bondade do Senhor se faça em mim e se faça também em você, para que nós continuemos a ser profetas de um novo tempo. Amanhã tomaremos o livro das Lamentações e os demais outros 3 profetas maiores. Será uma maravilha continuar fazendo este caminho. Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, falando sobre os profetas.